Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com fotos da entrevistada. Hoje é dia de festa, vamos festejar. Tem pique no café, tem pique no almoço, tem pique no jantar. Basta sente o cheiro se espalhar pelo ar. E nós chegando, abrindo as panelas sem você convidar. A floreou, meu piquezeiro, e a primavera chegou. Beija-flor, vem saborear. A floreou. Em fundo escuro, a entrevistada de pele clara, veste branco, está sentada e tem ao seu lado 3 violas. Quando eu vi meu irmão era uma grande referência para mim. Eu tive vários momentos da vida, mas grande parte dele foi meu irmão que me estimulou a escutar canções diferentes. E assim, a gente vive uma história muito linda, né? E o Benjamin é fruto desse carinho e desse afeto que a gente criou um pelo outro, né? Quando o palhaço ele toma conta do seu corpo, ele toma conta da sua vida. Eu, fui fruto, de uma história do Washington e da história do Washington eu estou construindo a minha própria história. Meu nome é Amanda Ricoldi e eu sou uma artista da cidade. Bom, meu nome é Amanda Souza Ricoldi. A origem do nome é da Itália, né? Meus avós, bisavós eram italianos e vieram nessa transição, né, de muitos europeus, né, que veio no Brasil, veio para o Brasil, né, escondendo de alguma coisa ou vindo para cá e aí caiu. Eu sou goiana, né? Sou goiana mesmo, do pé rachado, mas a minha família ela é meio dividida, né? A minha mãe é mineira e meu pai é paranaense, né? A principal origem da minha família por parte de pai é vinda ali do sul do Brasil, né? Sul-sudeste, no Paraná. E a minha mãe é mineirinha, mas veio parar aqui em Goiás depois de um tempo. Eu sou nascida no interior de Goiás, que fica na cidade de Itumbiara, que ela é divisa com Minas Gerais. Então, eu tenho uma forte ligação com Minas, né? Não só por conta da minha mãe, mas é porque vivi um bom tempo da minha adolescência em Uberlândia, né? Então, eu assim, passei um bom tempo ali nesse triângulo ali, né? Então, tem um pouco dessa vivência. Minha infância inteira eu passei na minha cidade natal, né, que é Itumbiara, né, que é bem divisa ali de Goiás com Minas Gerais, que eu digo é de frente o Triângulo Mineiro, né? Então passei a minha infância inteira ali, vivenciando ali na beira do rio Paranaíba, que é o rio que faz essa divisa, né? Uma paisagem maravilhosa. Meu pai era músico, né? Ele não era músico profissional, não trabalhava com a música, mas por muito tempo ele foi apaixonado e dominou a música, né, antes dele sofrer o acidente dele. Então, eu com muito cedo, meu pai ele ficou numa condição de vida um pouco de necessidade, né, porque meu pai sofreu um acidente. Eu não sei qual que é ao certo a minha ligação, que eu imagino que deve vir algo pelo sangue mesmo, porque eu com 2 anos, meu pai sofreu acidente. Por muitos anos da minha vida, o meu pai foi fazer tratamentos, enfim. Eu passei praticamente uma infância em função do problema do meu pai, que foi um pouco sério, ele quase morreu. Então, assim, tem algumas lembranças que eu digo físicas, né, que hoje eu tenho guardada e que fazem muito sentido na minha vida. Por exemplo, um violão que ele tem, que era dele, que ficou comigo, né? Não é algo que é utilizado mais, mas para mim é uma relíquia, então eu tenho... Ele fica ali guardadinho, como diz, ninguém mexe, ninguém põe a mão, porque para mim é uma lembrança que é uma coisa muito nostálgica e é um instrumento que meu pai tem desde quando ele tocava, né? De quando ele ainda não tinha sofrido acidente, não estava incapaz, porque acabou que depois do acidente ele ficou incapaz, porque ele perdeu memória, perdeu o movimento, perdeu a visão, a audição. Então, assim, ele teve uma série de problemas. Então, com isso,
essas lembranças físicas foi ficando para mim, né? Que era a única pessoa da família de 3 irmãos que era interessado pelo que o meu pai tinha, né? Que ele tinha órgão na época, ele tinha algumas outras coisas. E eu era a única pessoa que tinha aquela coisa assim, ai, quero pôr a mão, quero tocar, quero aprender. Meus brinquedos não eram uma boneca, eu sempre escolhia outra coisa. Então, assim, a minha infância, né, e tudo que está registrado em fotos, né, em coisas que minha família fazia, sempre eu estava com algum instrumento musical e não com uma boneca. Então, assim, eu imagino que essa vertente, essa veia da música, ela vem na minha vida por algo que é, né, como diz, é genético talvez, né, porque meu pai, por ser músico, né, e eu também tenho outros tios por parte de pai que também foram grandes referências para mim, depois que, como diz, depois de um tempo que eu passei a ter essa noção, né, do que a música transformou na minha vida. Então, eu sou muito, desde pequena, apaixonada por música e desde pequena eu tive, digamos assim, essa simpatia ao invés de Natal, o que você vai querer? Ah, eu vou querer um violão. Ah, de aniversário de 15 anos, o que você vai querer? Eu vou querer uma guitarra. Então, assim, a vida inteira, desde quando eu, como diz, eu me entendo por gente, todos os meus aniversários ou alguma data comemorativa que meu pai e minha mãe ia me presentear com algo, eu sempre pedi algo relacionado à música, né? Porque é algo que eu sou muito apaixonada até hoje, né? Dá para se ver, né? Eu, na minha infância, né, quando eu tive a oportunidade, né, porque lá em Tumbiara é uma cidade um pouco pequena, então a gente não tinha uma escola de música que, né, igual a gente tem aqui em Anápolis, uma escola de música que é como se fosse um conservatório, igual a Escola Municipal de Música, um excelente centro de educação musical. Então, assim, lá em Tumbiara não tinha essa facilidade, né, não tinha um centro que era de educação musical que era público, né, então acaba que tinha uma escola particular, mas as condições financeiras daquela época do meu pai e da minha mãe que tratava o meu pai em decorrência do acidente já há anos, né? Porque meu pai ficou muitos anos nisso, né? Então eu não tinha infelizmente eu não pude ter esse acompanhamento, né, profissional de um professor. Porém eu fui um pouco autodidata, né? Tudo que eu aprendi a tocar foi escutando e executando. Em Tumbiara tinha um festival que chamava Festival de Música, que era patrocinado por uma empresa. E esse festival, ele teve várias edições. Então, ele ia para as escolas e aí depois você passava por uma fase que era a final, que era feita num ginásio, né? Era um palcão maior, onde a gente cantava com a banda. Então, assim, era muito legal porque eu não tinha uma banda e o festival oferecia isso pra gente. Então, por vários anos, né, eu participei desse festival, não como, né, tocadora, né, mas sim como cantora, né. Também é uma habilidade que eu tenho, que, enfim, que as pessoas gostam de ouvir, né, minha voz, então eu como diz, eu sigo cantando, né, mas eu gosto mesmo é de tocar. Esse festival de música, ele foi um grande incentivador para mim nessa época, né, e até para minha família acreditar um pouco que eu tinha um certo dom, que eu tinha uma certa aptidão por aquilo, então, e até assim, a música me atrapalhou um pouco, né? Porque, querendo ou não, a música era algo que eu concentrava muito mais em ficar o dia todo tocando do que ficar o dia todo estudando. Então, às vezes, eu fazia essa troca. E era uma coisa assim, que era minha. Então, eu preferia chegar da escola e ir tocar a minha guitarra do que ir ler um livro. Não, eu queria chegar da escola logo para poder chegar e tocar meu instrumento. Nossa, chegar, tocar. Então, assim, querendo ou não, por um certo momento da minha vida, a música deu uma atrapalhadinha. Quando eu vi meu irmão era uma grande referência para mim, porque foi com meu irmão que eu aprendi a escutar boas músicas, não que... Assim, boas músicas que eu digo assim, uma linha de música que eu me identificasse, porque a vida inteira, né, da minha infância, eu tive vários momentos da vida, mas grande parte dele foi meu irmão que me estimulou a escutar canções diferentes. Então, assim, eu aprendi a escutar música popular brasileira, ou bossa nova, samba,
e muitos outros ritmos que não era muito comum uma jovem, ou quer dizer, uma adolescente escutar, entendeu? Então, assim, meu irmão me estimulou muito isso. Então, com meu irmão eu aprendi a ter um paladar sonoro muito diferenciado, né? Por quê? Porque eu gostava de escutar Chico Buarque, Paulinho da Viola, Maria Bethânia, são as minhas grandes referências da música hoje, quando eu chego em Anápolis, né? Porque quando eu vim para Anápolis, como meu irmão foi embora, né? E ele era por conta da falta do meu pai, ele era uma presença masculina na minha vida muito importante. Ele foi fazer faculdade e eu senti muita falta. Então, eu fui vendo como era a vida dele lá na faculdade. E observando essa vida dele lá na faculdade, eu falei assim, nossa, eu preciso muito fazer faculdade. E foi aí que eu meio que distanciei da música, porque eu precisava de entrar na academia, né? E não era fazendo música que eu ia chegar onde eu queria. Por quê? Porque a minha família queria que eu estudasse outra coisa, enfim, algo que a gente está acostumado a ver, tenta fazer uma coisa que te interessa, que seja uma coisa que vai gerar né, que no final você vai conseguir arrumar um trabalho ou prestar um concurso, enfim, era esse estímulo que eu tinha. Eu vim para Anápolis para fazer faculdade. Eu vim em 2006. Eu tinha 18 para 19 anos. E assim, na real, eu vim fugida da música porque eu precisava de ir para um lugar onde eu tivesse distante desse universo, porque era o que mais me tirava a concentração e não me deixava estudar. Beleza, cheguei aqui em Anápolis. Quando eu chego em Anápolis, eu me deparo com um movimento assim multicultural, né? Então, quando eu chego em Anápolis, eu chego para fugir de uma coisa, mas acaba que eu caí de paraquedas numa turma, né, que é meus amigos, numa roda de pessoas onde todas elas tinham em afim a mesma coisa, que o amor pela cultura. E eu, é claro, como naquele momento musicista, eu falei, meu Deus, onde eu vim parar, né? Porque eu vim fugida e cheguei aqui, caí na Arapuca. Então, assim, quando eu me vi nesse lugar, nesse espaço, no meio de pessoas que estavam querendo fazer movimentos diferentes, querendo falar sobre cultura, querendo discutir políticas públicas, né? Olha só, na minha faculdade, ao invés de eu estar estudando música, ou estudando lá matéria, eu fui discutir políticas públicas porque eu achava que isso era muito interessante trazer para o meio acadêmico, porque era aquilo que eu queria falar, né? Eu queria mostrar o quanto a Anápolis, porque assim, quando eu cheguei em Anápolis, as pessoas sempre falam muito mal da cidade. Ai, Anápolis é onde tá a cabeça do burro amarrou e não sei o que. E eu queria provar o contrário para as pessoas. Porque Anápolis, para mim, foi uma cidade muito importante. Em Anápolis eu conheci coisas, né? Ou aqui pessoas que projetaram a minha vida e esse amor que eu tinha pela música fazer muito maior, né? Uma delas foi o Zeke, que é a pessoa que eu conheci nesse percurso. Foi a pessoa que me apresentou várias pessoas que eram ligadas a esse meio. E que também me apresentou o Washington, né? E foi quando o Washington, ele viu e falou assim, não, vem cá, né? Tipo, pegou nós e falou, vem cá, vamos gastar esse talento de vocês de outra forma, vamos sair desse emprego de carteira assinada que você não compensa. E aí o Washington me mostrou assim, que não, se você trabalhar comigo, a gente vai trabalhar mesmo, você vai trabalhar menos e você vai conseguir estudar, fazer sua faculdade e vai conseguir manter os seus gastos, né? Porque eu vou conseguir te pagar um cachê por apresentação, a gente vai fechar. E o Washington já notou a minha aptidão pela organização, pelo, né, secretariado de uma certa forma, né, pela gestão, e aí vem aqui, nós temos que escrever esse projeto, e aí é isso, aí comecei a conhecer de leis, comecei a estudar, enfim, aí eu me vi no meio que eu não tinha muita aptidão, mas hoje eu tenho aptidão, que é a produção,
nesse meio da arte a gente precisa, né, de ser multifunção, porque são essas funções que ajudam a gente ter qualidade de vida e poder ter uma estrutura, poder ter casa, poder ter tudo que um ser humano deseja, né, o seu sonho. Então, assim, conheci o Washington, me fez esse convite, eu não pensei duas vezes, só sei que quando ele falou assim, vamos viver e vamos fazer essas coisas acontecer, vamos sonhar junto e vamos permitir que esse sonho nos leve a lugares que a gente não iria se não fosse o que a gente tem hoje, que é a música, o circo, a cultura, né? Então, assim, para mim foi aí que eu falei assim, bora. O mestre Washington foi um visionário, ele foi um cara, assim, na minha vida, eu agradeço muito pela passagem dele. E como todo mestre, a gente não, né, não viveu só momentos de ascensão, né? Mas assim, eu tive a oportunidade, né? Eu tive esse presente que foi viver, né? Vivenciar. O Washington, quando ele chegou e me fez a proposta, ele falou, eu preciso de alguém que faça música no meu espetáculo, que faça direção musical. Eu falei, uai, isso eu tenho capacidade. Mas para isso eu precisava de um violão. Aí foi quando eu pedi minha mãe me deu um violão, enfim, aí todo aquele processo. Por quê? Porque eu precisava de um violão elétrico para tocar na coisa. Mas, enfim, aí o Washington me convenceu, ele falou, bora, vamos, a gente vai escrever projeto, a gente vai arrumar serviço, nós vamos fechar vários trabalhos, festivais. Então, assim, ele era um entusiasta, né? E a forma como que ele contava, dava água na boca, é igual quando você está cozinhando e contando como é que é aquela receita, você dá aquela... Então, assim, era impossível não se cativar pelas palavras e pelo olhar dele, e a forma como que ele falava sobre... não era a forma, mas ele era verdadeiro. O olhar dele era verdadeiro e eu falava assim, cara, e aí ele falava, você pode. E assim, e aí Deus me permitiu isso, porque eu digo que isso foi um presente na minha vida, né? Porque assim, eu entrei, eu falei, tá bom, Washington, eu encaro essa, mas eu vou tocar, né? Eu não quero atuar, né? Eu quero ficar lá só como músico da banda, enfim. Canto, faço a minha parte, mas essa vai ser a minha... Eu não vou fazer outra coisa. Eu posso ajudar na gestão, né, que era fechar, fazer propostas e tal, mas no espetáculo, especificamente, eu quero só tocar. Porque para mim, não era aquela coisa assim, palhaço, trem. Eu tinha vergonha, muita vergonha. Então, assim, e aí até que um dia... um outro artista que trabalhava com ele não pôde trabalhar e aí no meio dessa situação toda, a gente com uma agenda gigante, vai faltar um palhaço, e agora, como é que faz? Aí ele falou assim, não, a Siriema faz. Eu falei assim, não, mas eu falei que eu só tocava. E ele, não, mas eu duvido que você não sabe, vamos lá fazer a cena. Eu lembro até hoje, a gente indo pro trabalho, dentro do carro, e aí vai falar assim, vai, isso. E eu falei, gente, não vai dar certo isso. Sabe, eu digo que eu fui picada, né? Igual um bichinho da dengue, né? E foi indo. E aí eu comecei a me apaixonar. Eu comecei a entender o que era o palhaço. Aí eu me apaixonei. Aí foi assim, aí foi amor à primeira vista, porque quando eu descobri que a Siriema era só um outro meu, né? Não era ninguém de diferente, era simplesmente eu no meu ridículo. Eu falei assim, nossa, eu me apaixonei tanto que eu falei assim, não quero mais música, eu quero só o circo, porque a arte que me alimenta, não só o alimento, né? O alimento sagrado, que é o pão, mas é a arte que alimenta a minha vida. O meu sonho foi o circo, então eu me apaixonei pela Siriema, assim, perdidamente. A Siriema, ela foi tomando conta de mim, assim, de uma certa forma, que a partir do momento que o nariz entrava no meu rosto, né, a menor máscara do mundo, que é o nariz, quando eu colocava o nariz, que eu estava pronta ali, acabou. Às vezes as pessoas, né, vêm e falam, Amanda, não.
Aí você nem responde, né? E já ficou algo tão natural da minha vida, porque, tipo assim, quando eu tô de Siriema e alguém me chama pelo meu outro eu, né? Pelo meu outro nome, eu já nem sei quem é, porque, assim, quando o palhaço ele toma conta do seu corpo, ele toma conta da sua vida. Eu, né, fui fruto, né, de uma história do Washington e da história do Washington eu estou construindo a minha própria história. Bom, eu e o Zeke, a gente foi amigo por muitos anos, né? Então, a paixão, né, o amor de companheiro mesmo, o afeto, ele veio um pouco depois. Justamente porque a gente se arriscava, né? E era ele topava tudo que eu queria, eu topava tudo que ele queria. Então, assim, destino, não sei. Pode ser que seja, né? Mas a gente se encontrou e deu muito certo. O Mutamba Siriema é uma dupla incrível, assim. A gente consegue se diferenciar muito. As pessoas às vezes nem sabem que a gente é aqueles... Por mais que eu tenha toda essa característica cheia de tatuagem e sou branquinha, do olho azul, às vezes a gente consegue sair tanto desse eu que a gente que está aqui sendo entrevistado, a gente consegue distanciar tanto que as pessoas não percebem quem a gente é. Então, assim, o Mutamba e a Siriema foi um encontro de vidas, né? E talvez a gente já, né? Talvez a gente já tenha se encontrado em outras, se é que existem outras vidas, a gente talvez tenha se encontrado aí em qualquer outras delas. E assim, a gente vive uma história muito linda, né? E o Benjamin é fruto desse carinho e desse afeto que a gente criou um pelo outro, né? Então, assim, meu filho, Benjamin, a minha luz, né? Meu pacotinho, né? Ele tá com a gente desde, né? Ele tá na estrada com a gente desde 15 dias de vida. E foi incrível, porque o Mutamba e a Siriema, eles já tinham uma conexão tão forte, já vinda lá de quando a gente vivenciou no Boca em Boca, junto com o Washington. E aí veio a luz, né, que foi meu filho, Benjamin. Benjamin, não só pelo significado do nome, que é o filho da felicidade, mas também Benjamin propositalmente porque foi o primeiro palhaço negro que a gente tem no Brasil. Então tem toda uma história, né, de como a gente escolheu esse nome, né? Eu escolhi, porque o Zé que fala assim, foi você que escolheu. Ele não é só um grande palhaço, mas ele é um grande responsável por grande parte dessa ascensão que a gente tem na nossa carreira, né? Porque a gente já viajou, ele como uma criança de hoje, ele tem 8 para 9 anos, vai fazer 9 anos em 18 de maio, dia do violeiro, para quem não conhece. Ele tá ele é apaixonado pelo circo e junto com a gente ele fez a gente viajar em lugares incríveis, porque justamente por essa característica da gente ser uma companhia em família, né? Então, por isso que eu digo, ele é um grande responsável por a gente ter alçado os voos tão grandes, porque quando a gente talvez ia para um festival, o que mais se admirava era o fato de ser uma família, né? E ele é um palhaço incrível. Muita gente fala assim, que é isso? O Benjamin, ele aprendeu a andar de perna de pau com 3 anos, ele já, com menos de 8 anos, ele já toca bateria, tem uma habilidade musical incrível e hoje a gente tem a oportunidade, enquanto pai e mãe, de poder estimular. E hoje o Benjamin, ele frequenta a escola de música, e tá aí, né, fazendo o seu aperfeiçoamento musical, porque a gente sabe que ele tem aptidão, não que ele vá ser, né, a gente fala muito sobre isso, a gente não quer forçar ele a nada, a gente só quer despertar o que a gente sabe que ele tem, porque é algo que a gente tem dentro da gente, então a possibilidade dele também ser um bom músico, assim como eu e o pai dele, é muito grande. Eu até digo para as professoras dele, olha, o Benjamin, ele não está estudando para ser médico e nem engenheiro. Ele pode até querer ser, mas ele vai ser estimulado a ser artista. Até quando ele estiver aqui junto com a gente, né, e a gente tiver essa autonomia de poder, de ter que fazer as escolhas por ele ser uma criança, né, ele vai estar dentro do meio que é o meio que a gente vive, que é a arte, que é o circo, que é a música, que é o teatro, que é todo esse lugar que a gente vive, né? Então, não seria diferente. Ele pode ser engenheiro? Pode, mas essa nossa Luizinha, ele vai pelo menos aprender a tocar algum instrumento. Ó.
Eu tenho aí a minha paixão pela música, né? Então, meus instrumentos eu costumo dar nome a eles, né? Essa aqui é a minha viola mais recente, né? Eu falo a mais nova de vida, né? A minha companheira de palco, essa aqui é a minha viola mais antiga, ela tá guardadinha aqui, é a viola que eu mais uso ainda, né? Eu sou violeira porque nesse percurso da minha vida, quando cheguei em Anápolis, eu era violonista, tocava violão, e quando eu chego aqui, depois de muito tempo trabalhando com o Osh, descobri que tinha uma viola, que a gente carregava para tudo quanto é lugar, que era uma case dessa, que era cenário do espetáculo. Então, um dia, por acaso, eu abri, tinha uma viola lá dentro e me encantei pelo instrumento. Essa aqui é flor de lis, né? Todos os meus instrumentos eu coloco o nome neles, né? Cada uma delas faz parte de um sonho que eu tive na minha vida e esse sonho eu venho realizando porque a arte me proporciona. E eu tenho algumas músicas que contam histórias, igual essa que eu vou contar agora, que para mim é a minha obra-prima. Chama Made in Goiás. Ela é mais ou menos assim. Hoje é dia de festa, vamos festejar. Tem pique no café, tem pique no almoço, tem pique no jantar. Basta sente o cheiro se espalhar pelo ar e nós chegando, abrindo as panelas sem você convidar. A floreou, meu piquezeiro, e a primavera chegou. Beija-flor, vem saborear. A floreou, meu piquezeiro, e a primavera chegou. Beija-flor, vem saborear. Como é que pode desse solo rachado fazer brotar da terra o nosso fruto sagrado? Chega o cheiro de vontade, danado despertar, fruto que brota uma vez no ano. Um ano eu fico a esperar. Olha que coisa mais linda, tão linda de se apreciar. Meu piquezeira florão, já sinto o cheiro no ar. Meu piquezeira florão, é dia de comemorar. Meu piquezeira florão. Hoje é dia de nós celebrar. Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023. Lei Paulo Gustavo. Governo Federal via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.